Quem aqui começou a dirigir antes dos 18 anos de idade? Levanta a mão assim. Meu Deus do céu. Fazia barbeiragem por aí? Pegava o carro escondido do seu pai? Quando começamos a dirigir antes dos 18 anos de idade, qual é o maior desejo que a gente tem no que diz respeito a isso, a carro? Alguém pode falar? É você conseguir, é você tirar a carteira. Mas antes dos 18 anos, não dá para tirar a carteira. Então, por mais que você pegava o seu carro para dirigir, olha só, eu quero que você viaje comigo nessa história. Por mais que você pegava o carro para dirigir, se você não era habilitado, em algum momento isso podia dar ruim, sim ou não? Qual o tipo de problema que poderia acontecer? Desde um problema mais simples de você ser parado numa blitz e você ter que chamar o dono do carro, o pai, para pegar o carro, a pessoa tomar uma multa. Mais simples. Um mais grave. O que seria o mais grave? Você, sem culpa, você atropela uma pessoa, alguém passa de moto na sua frente, a pessoa cai e você está ali, sem habilitação. É um problema sério, sim ou não? Olha o que eu quero que você pense, tá? Deus, Ele não vai deixar vir para nossa mão aquilo que pode ser um risco de nos trazer um problema sério. O seu pai e a sua mãe podia até deixar você dirigir o carro sem estar habilitado, mas Deus, Ele não vai entregar na minha mão e nem na sua mão aquilo que pode de alguma maneira nos destruir, nos prejudicar. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, ela não acrescenta dores. O que isso significa, pastor? Que coisas grandiosas que Deus tem para mim e para você, você vai dizer para o seu vizinho assim, ó, Deus tem coisa grande para você, diga aí para essa pessoa. Isso significa, meus irmãos, que coisas grandiosas que Deus tem para mim e para você, Ele só vai entregar na nossa mão quando nós adquirirmos a maturidade necessária para segurar isso. Por isso esse tema, se nós queremos viver coisas grandiosas na nossa vida no próximo ano, nós precisamos ter atitude de gente grande. Ano da maturidade, por quê? Porque eu preciso ter atitude de gente grande para viver coisa grande. Não tem, meu irmão, como eu viver a bênção de Deus tendo atitude imatura. Eu viver as promessas grandiosas de Deus com imaturidade e infantilidade, não tem como. Você não vai como pai, você não vai como mãe entregar uma coisa na mão do seu filho que você sabe que isso pode destruir ele.
Deus vai fazer da mesma maneira. Então nós vamos trabalhar 2025 para viver a maturidade. Amém. Qual o texto que eu quero ler com você? 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. E eu vou dizer 1, 2, 3 e já, e você vai ler junto comigo. Todo mundo vai ler junto comigo esse texto. Fechado, gente? 1, 2, 3 e já. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, essa parte final você vai falar assim com raiva, com ira. Diga assim: acabei com as coisas de menino. Mais uma vez, acabei com as coisas de menino. Quem trouxe a sua folhinha aí com as coisas de menino? Então segura que a gente vai acabar com ela daqui a pouco profeticamente. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele tinha atitudes de menino. Ele reconhece que no meio da sua caminhada, ele tinha imaturidade para algumas situações. E foi preciso ele acabar com essa imaturidade para ele se transformar no grande apóstolo que se tornou. Será que você não está vivendo o que Deus tem planejado para você, meu irmão? As coisas grandiosas que Deus um dia prometeu, será que elas ainda não aconteceram na sua vida, porque algumas atitudes ainda têm sido atitudes infantis? Então eu quero avaliar com você o porquê nós precisamos de maturidade, irmão. Preste atenção em áreas importantes que envolvem o nosso dia a dia. Eu preciso de crescer e de ter maturidade, porque muitos problemas que nós temos hoje no casamento, muitos problemas que as pessoas vivem em casa, no casamento, é fruto da imaturidade. Atitudes infantis, que faz com que você entre ano e saia ano, você permanece com grandes crises no seu casamento. Imaturidade. Precisamos de maturidade, meus irmãos, porque problemas profissionais, você não consegue se encaixar em lugar nenhum. Onde Deus abre uma porta para você, você encontra dificuldades e cria problemas. E porque você não se encaixa em área nenhuma, não consegue ter firmeza em um negócio que Deus, Ele permitiu você abrir. Deus abriu uma porta para você trabalhar por conta própria, mas você permanece ali engessado, engessada. É uma luta para você conseguir conquistar um pouquinho, porque tem sido assim há tanto tempo, irmão. É porque problemas profissionais, eles podem ser fruto da imaturidade. E aí você vive travado. Problemas na vida financeira, meu irmão, eles são fruto de maturidade. Uma criança, ela não sabe administrar o que você dá para ela.
Crianças são impulsivas, imediatistas, são conduzidas por suas emoções e não raciocinam direito. Então, problemas financeiros que acompanham a vida de muitas pessoas, ano após ano, não é um devorador, não é o diabo que está com fúria, é a sua imaturidade. Sabe por quê, meu irmão? Vamos pensar. Deus bota o dinheiro na sua mão, você ganha. Você é abençoado por Deus. Você é abençoada por Deus. Deus tem te dado. Quantas e quantas vezes Deus colocou nas suas mãos? Quantas vezes? Deus já colocou grandes coisas na sua mão, grandes quantias. Tem gente que está aqui que foi muito abençoado por Deus nos últimos anos. Aí você olha hoje e fala bem assim: eu não tenho nada, tudo que eu tenho é dívida. E por que que você não tem nada e tudo que você tem é dívida? Imaturidade. Vocês estão vendo o problema, meu irmão, da imaturidade, como que ele afeta a nossa vida e por que precisamos trabalhar a maturidade nesse ano? Problemas espirituais no seu relacionamento com Deus. Isso é fruto de imaturidade. Porque você sabe o que você tem que fazer e você sabe o que você não tem que fazer. Criança, ela não faz o que tem que fazer, ela faz o que dá na telha. Adulto, ele faz o que precisa ser feito, mesmo que aquilo seja difícil de fazer. Olha como nós precisamos de maturidade. Então quero saber quantos de vocês que querem crescer em maturidade em 2025, digam aleluia. Diga: 2025 vai ser o ano que mais eu vou amadurecer em toda a minha vida. Diga aleluia, dê um aplauso a Jesus por isso. E aí, a dúvida que talvez você esteja é: eu quero, mas como que eu posso amadurecer? Eu quero há muito tempo que eu estou precisando, pastor, vencer os desafios financeiros que eu enfrento ano após ano. Eu quero amadurecer porque preciso resolver os conflitos que eu tenho tido em meu casamento. Eu quero amadurecer porque eu preciso crescer profissionalmente, iniciar o meu negócio esse ano, dar continuidade ao negócio que Deus me deu, para ele crescer, prosperar. Eu quero amadurecer, mas como? Eu quero responder como. Como podemos amadurecer nesse ano, meu irmão? A maturidade começa com um relacionamento sério e profundo com Deus. Ou nós somos o povo de Deus de verdade, ou nós estamos fazendo da igreja um entretenimento, meu irmão. Maturidade começa com um relacionamento sério, profundo com Deus. João capítulo 15, verso 5 diz: Jesus está dizendo para os seus discípulos: sem mim nada vocês podem fazer. Então, se não podemos fazer nada sem Deus, como eu posso começar o meu dia sem Ele? Eu quero profetizar, sabe o quê? 2025 vai ser um ano de intimidade renovada com o Senhor.
Muitos de vocês vão ser renovados pelo Senhor já essa noite, para começar 2025 buscando a Deus, como você buscava no seu tempo do primeiro amor. Você vai voltar a buscar e a orar pela madrugada, você vai voltar a jejuar como você jejuava, você vai voltar a sentir a presença de Deus como você sentia, a chorar na presença do Senhor. Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais para você amadurecer esse ano. Quantos recebem isso? Dê um brado de exaltação ao Senhor. Aleluia. Como eu posso crescer em maturidade esse ano? Maturidade é desenvolver discernimento e sabedoria. Eu preciso intencionalmente, grave aqui essa palavrinha, intencionalmente crescer em discernimento e em sabedoria. Os problemas que você está enfrentando hoje são resolvidos com sabedoria. A crise conjugal é resolvida com sabedoria. O problema no seu trabalho é resolvido com sabedoria. O problema financeiro é resolvido com sabedoria. Então, intencionalmente, eu vou buscar isso em Deus. Eu quero aprender. Eu quero colocar em prática o que eu estou aprendendo. Ouvi hoje pela manhã um irmão, na nossa oração, o Vitão falar: não unção só não aprende quem não quer. E meu irmão, posso falar? É verdade. Porque domingo após domingo que a gente recebe aqui de instrução, é só colocar em prática. O que vai te trazer maturidade não é o conhecimento, é a sabedoria. Conhecimento é só você ouvir o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, você falar: eu conheço. Sabedoria é você ouvir e aplicar o que você ouviu. É você ouvir e colocar em prática nos dias que vão iniciar na próxima semana. Isso é sabedoria. Provérbios 3, verso 21 diz: guarde a sabedoria e o bom senso. Maturidade é eu agir com sabedoria nos desafios do dia a dia. E eu profetizo sobre todos vocês: Deus vai te dar sabedoria para você resolver os problemas que estão aparecendo diante de ti. Deus vai te dar sabedoria para você receber estratégias para sair das lutas financeiras que você está vivendo. Você vai ter uma visão clara das coisas para discernir o que é certo e o que é errado. Que venha uma unção de sabedoria sobre a igreja, uma unção de sabedoria seja derramada sobre a sua cabeça nesse lugar. Roxaramanás, sabedoria, irmão, sabedoria. Maturidade eu adquiro quando eu sei ouvir mais e falar menos. Sabe o que está faltando para algumas pessoas crescerem de verdade? Dá uma incomodada no vizinho e fala para ele bem assim: fecha a boca, irmão, fecha. Maturidade, sabedoria, é você aprender a fechar a boca. Olha aqui, ó, um sinal de imaturidade. Você fala demais, você fala na hora errada, você fala a coisa errada
então a maneira madura de agir é fechar a boca. Pastor, eu não sei o que eu vou falar. Eu estou no meio de uma situação e eu não sei qual é a resposta. Sabe qual vai ser a sua resposta? Diga para o vizinho, fecha a boca. Porque quando você está em uma situação onde todo mundo está falando e você é aquele que fechou a boca, você está só observando. Mais uma vezinha, só para poder terminar o ano, fala para o seu vizinho assim, eu estou só te observando. Eu estou só observando. Mas você, aí alguém fala bem assim, mas você não fala nada? Eu só estou observando. Sinal de maturidade. Tiago capítulo 1, verso 19 diz, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Esse texto de 1 Coríntios que nós lemos, Paulo diz o seguinte, ele já começa dizendo, olha, quando eu era menino, quando você abre a boca, você cria problemas? Quando você abre a boca, você se mete em encrenca. Olha, meus irmãos, tem gente que está finalizando o ano em uma grande encrenca porque abriu a boca em uma situação que não era para abrir. Então Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu preciso parar de falar como um menino. Preciso parar de abrir a boca e ser infantil na minha fala. Porque isso está trazendo problemas dentro da sua casa para o seu casamento. Isso está trazendo problemas para você lá no seu ambiente de trabalho. Isso está trazendo problema para você no meio da igreja. Alguém pode dizer aleluia? Um culto desse da virada, dia 31, vocês ficam todos em silêncio assim? Alguém diz um glória a Deus aqui? Maturidade é eu aprender a fechar a boca. Maturidade, meu irmão, é eu ter perseverança nas provações. Homens e mulheres infantis e imaturos, na hora da provação, ele recua, desiste, abandona, larga. Gente madura resiste às provações. Se queremos experimentar coisas grandiosas de Deus, nós precisamos passar um sinal para o céu, que quando as pressões virem, nós não vamos desistir. Me fale, por favor, quantas coisas que você começou no ano de 2024, e você, porque enfrentou uma pressão, uma luta, uma dificuldade, você largou? Talvez você está finalizando o ano e você largou alguma coisa que Deus esperava que você perseverasse. Isso foi a prova, isso foi o teste. Então está tudo perdido, pastor? Não!
Porque 2025 para nós vai ser o ano da maturidade. Se eu agir como menino em 2024, eu tomo a decisão que o apóstolo Paulo tomou. Eu acabo com as coisas de menino hoje, para 2025 eu crescer como eu devo, encarar as pressões sem desistir, perseverar até o final para viver as promessas grandiosas de Deus. Aleluia! As promessas grandiosas de Deus. Oh, meu Deus. Então eu profetizo sobre a sua vida que 2025 vai ser um ano de superação, de vitória sobre os desafios que se levantarem contra você. Deus vai te dar força para você permanecer firme até o final e colher os frutos da sua perseverança. 2025 você não vai largar aquilo que você começar. Deus vai te sustentar para você ir até o final, meu irmão. Aleluia, aleluia. Você pode bater no seu peito e falar bem assim: esse ano eu vou até o final. Esse ano eu vou até o final. Não pode, irmão, parar no meio do caminho de novo. Crianças desistem muito fácil. Adultos aguentam a pressão em perseverança. Você entende porque Deus nos deu essa palavra que 2025 vai ser o ano da maturidade? É porque você não vai parar no meio do caminho. Você não vai desistir daquilo que Deus te chamou para começar. A pressão, ela vai existir, não tem para onde correr, meu irmão. Vai ter pressão, vai ter pressão, vai ter pressão. Mas eu vou aguentar firme, eu vou aguentar firme. A mão de Deus estará me fortalecendo, a mão de Deus estará me capacitando. O Senhor vai me ajudar nos momentos mais difíceis e eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Será que você pode dizer: eu não vou desistir, irmão? Aleluia, aleluia. Eu não vou desistir. Maturidade é eu priorizar a unidade. Pessoas maduras valorizam a unidade. Efésios capítulo 4, versículo de número 3, Paulo diz: façam todo o esforço para vocês preservarem a unidade do Espírito. Pessoas que são infantis e imaturas, elas não preservam a unidade, elas enfraquecem a unidade. Quem lembra da época de quinta série? Então tinha os grupinhos da quinta série, e você ficava, quem era do grupinho de cá não se misturava com o grupinho de lá. Quem lembra disso aqui? Quem lembra dos grupinhos da quinta série? Diga ai. Tem gente que está com quarentão na cara e ainda vive os grupinhos da quinta série hoje, irmão. É por isso que 2025 será o ano da maturidade. Dê um aplauso para Jesus aí. Façam todo esforço para preservar a unidade, todo esforço. Se você quer viver coisas grandiosas e extraordinárias dentro da sua casa, na sua família,
vocês vão precisar de trabalhar juntos. Não tem como viver coisas grandiosas e extraordinárias se não houver unidade dentro de casa. A mesma coisa é na igreja. Deus tem promessas grandiosas para nós a respeito do trabalho a ser feito nessa cidade. E eu tenho plena consciência que para nós podermos cumprir com excelência essa missão de Deus, nós vamos ter que fazer todo o esforço para preservar a unidade. E sabe quem é que vai estar junto comigo fazendo todo o esforço? Os adultos. Os adultos. Os adultos. Os maduros. Os maduros. Quantos maduros eu tenho aqui essa noite? Quantos maduros vão me ajudar a preservar a unidade? Quantos maduros estão junto comigo para poder lutar pela unidade da igreja? Ah, meu irmão, são os maduros, aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida unidade dentro da sua casa nesse ano. Todo espírito de divisão caia por terra. Toda disputa que há entre marido e mulher caia por terra, e vocês entendam de uma vez por todas que são uma só carne. Um precisa apoiar o outro, um tem que trabalhar junto do outro. Eu profetizo unidade na sua casa, eu profetizo unidade no seu casamento, eu profetizo unidade na sua célula, eu profetizo unidade na igreja. 2025 vai ser um ano de unidade de propósito e alinhamento de corações. Aleluia, aleluia. Maturidade por quê, pastor? Maturidade porque precisamos dominar nossas emoções. Se eu quero experimentar a maturidade nesse ano de 2025, eu preciso me esforçar ao máximo para dominar as minhas emoções. Então você vai botar a mão assim na sua cabeça e diga: em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida domínio próprio. Mais uma vez diga: domínio próprio. Agora olhe para mim. Quando você profetiza sobre a sua vida o domínio próprio, você tem que jogar fora o demônio próprio. Aleluia. Pastor, o que é o demônio próprio? Posso explicar para você o que é o demônio próprio? Posso explicar? O demônio próprio é aquele que você fala bem assim: eu sou assim, é meu jeito. Demônio próprio. Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó, eu herdei isso da família. Demônio próprio. Quem quer domínio próprio, diga aleluia. Joga o demônio próprio fora e diga: eu acabo com o demônio próprio, eu acabo com as coisas de menino. Aleluia. Nunca mais você vai falar: esse é meu jeito, eu sou assim. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, que disse que ele acabou com as coisas de menino, ele também disse lá em Gálatas, sabe o quê? Vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. É Cristo que vive em mim. É isso, irmão.
Então não tem mais meu jeito, agora é Ele. E é por isso que nós vamos todo dia para a cruz e falar: que o Senhor faça tua glória vir na minha vida, porque eu não quero aquele demônio próprio, ele conduzindo a minha vida. Provérbios 16:32 diz assim: é melhor o homem que controla o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. Então você olha alguém que é violento e que fala: poxa, essa pessoa é fera, hein? Não, fera é aquela que pisou no demônio próprio, e o que reina sobre ela é o domínio próprio. Maturidade, irmão, é você aprender a se controlar. Na hora que você sente vontade de falar, você vai dizer: eu vou ficar calado. Na hora que você sentir vontade de apertar o pescoço, você vai dizer: eu vou fazer carinho. Diga aleluia. De vez em quando, eu estou dirigindo, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Posso contar, pastora Valéria? Conto ou não conto, gente? Então tá bom, vou contar. Então eu estou dirigindo, e aí, no meio das conversas... Vocês têm conversa dirigindo o carro, irmão? Tem? E no meio das conversas eu pensei uma coisa e ela pensou outra. Isso acontece com vocês também, irmão? Diga ai, ai, ai. Eu achei que deveria de agir assim e ela achou que deveria de agir assado. Alguém passa por isso também? Diga ai, ai, ai. Então eu falo para ela: assume a posição de macho de casa. Minha filha, nós vamos fazer dessa maneira. E aí ela bota a mão assim em mim, como se quem estivesse fazendo carinho, e falar amém, mas ela faz aquele negócio jogando a ira todinha no carinho. Ela está botando o demônio próprio para correr. Então eu sei, ela sentiu vontade de bater, mas ela faz carinho. O carinho é pesado. Quando eu sinto a mão dela pesada, eu falo: ela não concordou, ela não concordou. Eu quero profetizar que 2025 você vai aprender a dominar as suas emoções. Você vai ter o Espírito Santo conduzindo suas atitudes em casa, no trabalho, na igreja. Em nome de Jesus, o seu velho homem, ele não irá retornar. O que vai prevalecer é a unção do Espírito sobre a sua vida. Você vai estar irreconhecível, porque é Cristo que vive em você. Não é mais suas emoções, não é mais o que você era no passado, agora é Cristo em vós. Cristo em vós. É isso que vai acontecer em 2025. Maturidade emocional, controle das emoções. Eu profetizo isso na sua vida. Aleluia. Então você vai dizer para sua esposa, e esposa, você vai dizer para o seu marido assim: isso já começa hoje. Sabe por quê? Quando você chegar em casa e alguma coisa fugiu da normalidade, a comida demorou a servir, alguma coisa não está da maneira como você gostaria, e você vai se lembrar: o demônio próprio ficou lá, debaixo do pé. Aqui agora o que tem é domínio próprio. Diga aleluia. Começa hoje isso, amém, gente? Como eu faço, pastor, para ter maturidade? Eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Se eu quero experimentar maturidade em 2025, eu preciso ter mudança na minha mentalidade.
Não tem como Deus mudar a sua vida se antes não mudar a sua mente, irmão. Muitas vezes você não consegue receber a transformação que Deus quer fazer na sua vida, porque você é cabeça dura. Alguém aqui conhece algum cabeça dura? Não olha para essa pessoa. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente precisa ser renovada para eu experimentar a maturidade. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. A atitude de Paulo de adulto começa quando ele muda a sua fala e o seu pensamento. Tem coisa que está na sua mente enraizada já há muito tempo. A minha esposa, na área da psicologia, ela fala, é pensamento rígido. Estou aprendendo. É o povo cabeça dura. Não adianta, você botou na cabeça e não muda. Então, como Deus vai mudar a sua vida sem antes mudar a sua mente? Eu preciso dar acesso a Deus para transformar os meus pensamentos. Quando você estiver orando, põe a mão na sua cabeça e diga: Deus, eu permito o Senhor transformar a minha mente. Deus, eu permito o Senhor tirar os pensamentos rígidos de mim. Para quê? Romanos 12:2 diz que nós precisamos transformar e renovar a nossa mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pessoas maduras vivem isso. Oh meu Deus, que 2025 seja um ano de renovação completa sobre a sua mente. Os pensamentos rígidos sejam eliminados e venham pensamentos do alto sobre você. Deus esteja dominando todos os teus pensamentos e o maligno não tenha acesso à sua mente. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Como eu faço para experimentar a maturidade em 2025? Se eu quero experimentar maturidade, eu preciso aplicar a generosidade. Pessoas maduras são generosas. Pessoas imaturas, elas são mesquinhas. Generosidade é uma atitude de alguém que é maduro. Sabe o que Jesus disse em Lucas 12:48? A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Você tem recebido de Deus? Então você precisa ser generoso com o que Deus tem te dado. Isso é uma atitude de gente madura. Se você não é fiel no pouco, não tem como Deus Ele colocar você sobre o muito. Seja fiel no pouco. O que você talvez imagine e pense que é uma grande bênção que você tem, isso é apenas um começo de coisas muito maiores que o Senhor pode realizar. Você só precisa dar um sinal de maturidade com o que Ele tem entregue nas suas mãos. Um sinal de maturidade. Eu sou maduro o suficiente, Senhor, para que o Senhor confie mais bens em minhas mãos, para que o Senhor confie mais recursos em minhas mãos. Eu sou maduro o suficiente para entender que tudo que eu tenho recebido é favor e graça de Deus, é
bênção de Deus para mim, para minha casa, e eu reconheço isso. É atitude de gente madura. Não sabe o que eu profetizo? Que 2025 os seus celeiros serão cheios e você vai ter para abençoar muita gente. Você não vai precisar pedir nada emprestado, mas você vai ter para abençoar quem tiver necessidade. Deus vai fazer os teus celeiros transbordar de maneira extraordinária, grandiosa. Você recebe isso, irmão? Oh, aleluia, aleluia. Como ter maturidade, pastor? Como em 2025 adquirir maturidade? Maturidade é quando eu tenho uma mentalidade de eternidade. Os imaturos olham apenas as coisas dessa terra. Os maduros de verdade, eles têm o seu olhar nas coisas eternas. Eles usam as coisas dessa terra, mas o seu coração e os seus olhos estão focados na eternidade. Colossenses capítulo 3, versículo de número 2 diz: mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. Os maduros, como olham a eternidade, eles caminham nessa terra querendo tocar a vida das pessoas, conduzindo elas para a eternidade. O seu trabalho é pensando na eternidade. Os seus relacionamentos e as suas amizades é pensando em conduzir outras pessoas à eternidade. Gente madura. E por último, quantos querem maturidade em 2025? Diga aleluia. Maturidade, meu irmão, passa por uma decisão. Se eu quero viver de fato maturidade em 2025, eu preciso tomar uma decisão. E essa é a hora de nós tomarmos a decisão. Qual decisão, pastor? A decisão que Paulo tomou um dia. Sabe qual foi? Eu vou acabar com as coisas de menino. Qual decisão? Acabar com as coisas de menino.